بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Começamos agora, continuando no tema da vida de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Tínhamos falado que Sayyidina Abu Bakr Siddiq teve a sua nomeação, teve que realmente preparar o pós-profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Depois teve também que combater todos os focos de destabilização, apostasia e outras tribos que começaram a querer abandonar o Islão após a morte do profeta sallallahu alaihi wasallam. Depois também teve que trabalhar e sobre a sua gerência nomeou uma comissão liderada por Zayd bin Thabit radiyallahu anhu para registar e conservar o Alcorão, que até agora estava no coração dos homens e das mulheres e nos papiros, nos pergaminhos e alguns ossos, para estar num formato livro, não como hoje em dia livro, mas num formato que pudesse estar preservado. E, em final, mais outra, e terminou, e teve sucesso em todas estas suas, todos esses temas. E nos últimos 6 meses, Abu Bakr finalmente, agora sim, já estabilizado, já com todo o Império Islâmico fortificado debaixo de uma bandeira sobre a sua tutela, ele decide seguir, agora sim, para a frente, para continuar o trabalho que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha feito, que é olhar diretamente para o Levante, o grande Levante. O Levante não era só Síria, o Levante era todas as zonas adjacentes, Jordânia, Egito, Palestina, enfim, toda aquela área que Muhammad tinha visto, tinha profetizado, tinha lá estado e que eles sabiam que mais cedo ou mais tarde iria cair. Portanto, era realmente agora sim uma ofensiva contra os romanos. Há quem diga depois que o Islão permite ou não permite ofensivas. Se formos ver bem, aquela zona dos romanos, da Bizantina, tinha sido ocupada pelos romanos. Portanto, aquilo não era deles também. E depois também havia uma outra zona que era o Iraque. E que era o grande Iraque, que era o Iraque, o Irão de hoje e outros países também ligados, que era conhecido na altura como a Pérsia. E foi Abu Bakr que deu o pontapé de saída para aquelas áreas, e naturalmente que, depois, após a sua morte, é no tempo de Umar radiyallahu ta'ala anhu que aquilo atinge o seu auge, e é Umar radiyallahu ta'ala anhu que legaliza todas essas dois grandes blocos civilizados no mundo, e passa a estar tudo debaixo da mão dos muçulmanos até aos dias de hoje, apesar de já num domínio diferente. Por que razão foi esses dois países escolhidos? Muitos dizem que era naturalmente um país que Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha visto, e era preciso realmente, eram os países que estavam à frente do Golfo Árabe, e então era necessário primeiro olhar para esses países e a partir daí realmente levar para outros pontos. Depois disso levanta-se uma questão que é a expansão. Será que a jihad é apenas defensiva ou será que existe uma jihad ofensiva, ou seja, invadir outros países? E são esses episódios que eu estou-vos a contar agora que os islamofobos, aqueles indivíduos que olham para o Islão como um inimigo, usam para dizer que o Islão foi espalhado pela espada. Nada mais errado, e é aqui que nós, em bom português, queremos explicar às pessoas, hoje e os que vierem, inshallah, no futuro, para perceberem por um bocadinho a história, porque essa história foi apagada e o que sobrou foi alguns trechos de algumas pessoas que realmente não são muito ligadas ao Islão, que dizem aquilo que lhes interessa dizer. Ora, vamos olhar para factos. Em primeiro lugar, isto é ou não é uma jihad ofensiva ou defensiva? No tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todas as batalhas foram defensivas. O Islão sempre andou na defesa.
era sempre atacado e tinha que se defender. Foi em Badr assim, foi em Uhud assim, foi nas trincheiras assim, foi até mesmo realmente na batalha depois de Taif também foi assim. Todos esses episódios estão dentro da pasta, podem lá ir com as informações todas. No entanto, o profeta de Allah também enviou várias pequenas patrulhas para realmente irem ver outras pequenas cidades à volta e chegar a acordo. Numa primeira fase aceitassem o Islão, numa segunda fase não aceitassem o Islão, mas viviam debaixo da bandeira islâmica, e numa terceira fase, se eles realmente resistissem, aí sim tinha que haver uma certa batalha. Portanto, na realidade, a jihad em geral é defensiva, mas houve alturas em que foi necessário avançar. Como, por exemplo, houve alturas em que era importante atingir novas cidades e ocupar novas cidades, porque havia muita gente dessas mesmas cidades. O próprio Alcorão também diz que havia muita gente que pedia ajuda porque não gostava do governo que estava a trabalhar. O que tornou muito fácil, goste ou não se goste, ao Islão espalhar-se pelo mundo fora, foram duas razões. E, quando se olha para Portugal e Espanha, a Península Ibérica cai praticamente em 4 anos. E atenção, a Península Ibérica estava um caos quando os muçulmanos chegaram. Quando nós olhamos para a Índia, quando os moguls chegam, ainda estava um caos. Ou seja, o Islão, quando chegou, os países estavam um caos autênticos. E então, quando o Islão oferece duas grandes benesses, primeira benesse, vamos realmente permitir que vocês continuem com a vossa religião, independentemente da vossa religião. Vocês não são obrigados a entrar no Islão. E número 2, os nossos impostos vão ser muito mais baratos. Eles pagavam quase 25% ao Estado, e o Islão cobrava apenas uma moeda de ouro, que na altura eram 4 gramas, que hoje em dia vale 120 euros. E, portanto, é natural que, e vivendo em caos, porque aquelas zonas todas eram totais, não havia Portugal, Espanha, Itália, França, não havia. Eram reinos e reinos, uns a matarem aos outros. A entrada desses estrangeiros, em aspas, berberes, árabes, em alguns desses países, era visto como, finalmente, vamos poder ter paz. E foi por isso que essas ofensivas eram necessárias. Naturalmente que chegar a esses países também permitia que o Islão aumentasse, e era uma coisa muito curiosa, que os muçulmanos, quando ocupavam um espaço novo, não começavam a viver naquela mesma cidade. Como, por exemplo, nós temos um caso de Hira, que era uma primeira cidade que caiu no Iraque. Eu vou-vos explicar também como. Os muçulmanos foram lá, depois não começaram a viver nesta cidade. Abriram fora da cidade um acampamento. E naquele acampamento, devagarinho, aquele acampamento tornou-se uma cidade, e automaticamente ficou tão grande que até ocupou a cidade antiga, da Hira. Este é um caso que era esta primeira cidade que caiu nas mãos dos muçulmanos, Hira. Eles abriram um acampamento, e este acampamento mais tarde cresceu de tal maneira que passou a ser a cidade de Kufa. Nós, quando olhamos para Portugal também, quando Lisboa cai para a mão dos muçulmanos, os muçulmanos não começam a viver em Lisboa. Lisboa, na altura, era pouco mais daquelas muralhas onde está o castelo. Eles abriram uma cidade ao lado, e aquela cidade ficou chamada Mouraria. Porquê? Porque os muçulmanos começaram a viver lá. Portanto, havia também este cuidado que Abu Bakr teve. Muito provavelmente ele recebeu instruções do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, para fazer isso, que era: façam com que as pessoas que sejam conquistadas não se sintam humilhadas. Meus queridos, foi isso que facilitou o Islão. Não foi a espada. A espada jamais ajuda. Sim, houve alturas em que foi preciso usar a espada para pôr disciplina, porque havia rebeldes, porque havia gente que realmente não queria paz, porque havia gente que resistia. Naturalmente teve que haver paz, espada também. Não é só amor e beijinhos. As duas coisas, efetivamente, eram mostradas. E então era preciso assegurar uma governação em essas cidades para facilitar não só um Islão espiritual, mas também que houvesse um Islão político, com regras, com constituição, e que permitissem que as pessoas vivessem efetivamente bem. E um dos grandes factos que mostram é que nós, quando olhamos, a esmagadora maioria dos países não árabes,
que os muçulmanos governaram, a maioria dos seus povos não eram muçulmanos. Quando olhamos para a Península Ibérica, os muçulmanos viveram 700 anos. Nos últimos 200 anos estavam confinados já mais em Granada. Nos últimos 300 estavam confinados mais na Zona Sul. Mas apenas 30% era muçulmano, 70% não era muçulmano. Ou seja, o que é que isso mostra? Que os não muçulmanos, cristãos, judeus, e é um dado histórico, que os judeus sobreviveram neste mundo à custa dos muçulmanos, o que é muito curioso, tendo em conta o que eles estão a fazer hoje. Mas Deus é grande e Deus é que é o nosso, é o que nos vai julgar. Mas isso mostra que houve um grande apoio da parte dos não muçulmanos para deixar que este governo continuasse, porque eles estavam muito bem com isso. E o que é curioso na parte da Península Ibérica, nos últimos 300 anos, já nem havia berberes ou árabes, eram espanhóis. Portanto, os bebés e os árabes entraram no início, começaram, casaram-se, e depois os filhos nasceram, e chegou uma altura, com os nativos da terra, e chegou uma altura que os últimos, e quando os muçulmanos, em 1400 e mais ou menos 92, cai Granada, até 1700 houve uma resistência muçulmana nas montanhas, juntamente com os judeus, e, goste-se ou não se goste, a esmagadora maioria era espanhola, muçulmanos convertidos ou filhos de convertidos. Isto mostra que realmente era preciso ocupar essas terras que estavam debaixo de um domínio romano caduco e injusto. Do outro lado, Iraque para a frente, estavam debaixo de um domínio persa caduco e também injusto, e a grande parte do mundo civilizado não tinha qualquer condição para aguentar. E é também um facto histórico que quando, em 1492, o último bastião do Mediterrâneo cai, que é a Granada, e toda a zona sul de Portugal e Espanha cai, começaram, depois disso é que, e não é coincidência, que a África toda foi totalmente usurpada pelos outros, pelos piratas e pelos outros marinheiros, algo que não era feito enquanto os muçulmanos controlavam o litoral, os piratas não tinham como passar aquela zona e fazer isso. Foi quando cai o Granada e quando realmente os muçulmanos já não têm mais, porque do norte os otomanos não deixavam ninguém entrar, foi aí que começou a usurpação de toda a África. Depois foram para a Índia e fizeram o que fizeram, e depois foram para as Américas e fizeram o que fizeram. Está documentado, isto que eu estou a dizer não é da minha cabeça, está documentado, vão ao Google e vejam realmente. Portanto, esta imagem que se retrata, que este é tudo marginalizado, meus queridos, é mentira. Os muçulmanos tiveram seus erros, não há dúvidas, mas não foi aquela à espada e à porrada. Pelo contrário, a queda de Granada abriu o caminho para a Índia, e para o que aconteceu depois com a Índia, abriu o caminho para a África e a escravatura que aconteceu na escravatura da África, e abriu o caminho também para as Américas e a escravatura aconteceu. Enquanto os muçulmanos reinaram, meus queridos, gostes ou não se gostes, isso não havia. E a mesma coisa aconteceu, e com a queda dos otomanos em 1914, as guerras que vieram a seguir, não é coincidência. Que Deus dê, que nos proteja e que dê juízo aos seres humanos e aos líderes do mundo hoje em dia. Então, facilitava imenso a conversão às pessoas, essa entrada em novos povos, as pessoas entravam realmente no Islão, e voltem a dizer, se o foco dos muçulmanos fosse converter à força, por que razão é que a Índia, em 1000 anos que os moguls e os lodis reinaram e fizeram a Índia de que é hoje, foram os moguls que fizeram, a Índia também era um bando de reinos na altura, não era muito mais do que isso. Hoje, a Índia que nós conhecemos, quem formatou esta Índia foram os moguls. Por que razão é que realmente a esmagadora maioria da Índia era hindu até aos dias de hoje? Se fosse obrigatório realmente converter todo o mundo, em 1000 anos os muçulmanos não conseguiram fazer isso. Por que razão é que ainda no Egito, quando Napoleão entra em 1798,
a conversão dos muçulmanos tinha chegado a 90%. Ou seja, 10% dos egípcios eram coptas cristãos. E os muçulmanos já lá estavam em 12 séculos. Mas só 10% ainda manteve-se. Porquê? O Islão não obrigava à força para entrar. Com os impostos a baixar, naturalmente que todo o mundo gostava de viver nesses países. Por isso chegou uma altura, quando os califados, à medida que foram avançando, o tempo à medida que foram avançando e a monarquia foi avançando, naturalmente apareceram reis que já começavam a até não permitir pessoas converterem-se ao Islão. Porque houve muita gente que convertia-se ao Islão porque sabia que convertendo ao Islão vamos baixar os impostos. Há impostos separados que são diferentes. E eles até diziam que vocês agora já não podem fazer isso. Não queremos mais. Porquê? Porque a gente não quer que vocês fiquem muçulmanos, porque se naquela altura ser muçulmano era um estatuto já. Ser árabe e ser muçulmano era um estatuto durante 10 a 12 séculos. Era um estatuto. Podemos dizer que os muçulmanos eram os americanos da época. Todo mundo queria, efetivamente, ser. Rustum, um dos persas, que, como sabem, para vocês terem uma ideia, os muçulmanos, a primeira terra a cair no tempo de Abu Bakr foi uma terra, portanto, que em Hira, portanto, no Iraque. E por acaso Abu Bakr nem enviou ninguém. Ele nem enviou ninguém. Foi um grupo de muçulmanos numa terra perto que se juntou e invadiu essa cidade e conseguiram, de uma certa maneira, capturar aquela cidade. E trouxeram despojos até Abu Bakr Sadiq. Abu Bakr não estava virado para aquela área. Ele estava virado mais para a área do Levante. E ele disse, quando nós já capturamos essa terra, está aqui, os despojos. E Abu Bakr disse, tudo bem, vocês foram, mas como é que vocês conseguiram? Nós conseguimos entrar e tudo mais. E depois eles pediram, Abu Bakr, precisamos de uma certa ajuda para continuarmos a nossa frente para a frente. Ou seja, nós vamos entrar pelo Iraque dentro. E então Abu Bakr aí deu um exército e eles continuaram. Foi uma coisa que aconteceu, não foi uma coisa que eles efetivamente queriam. Quando a Pérsia toda cai no espaço de poucos anos, e há a grande última batalha da Pérsia, que era a batalha final entre os muçulmanos e os persas, na altura, do lado dos persas, havia um general chamado Rustum. Ele também, a história diz que ele foi o grande culpado de tudo que se passou entre os reis. Ele conspirava contra eles, porque ele queria ser um novo califa, então ele estava a matar a família toda ele queria ser o Cross, o Kisra de Persa, então ele estava a conspirar para eles matarem-se uns aos outros. A última batalha, ele está a liderar essa batalha e ele diz ao general dos muçulmanos, na altura um sahabi chamado Rabi'a ibn Amir, que qual é a razão de vocês quererem o nosso país e nos atacar? E Rabi'a ibn Amir, um estudante do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele dá a definição porque é que nós estamos a conquistar. Não é pelo dinheiro, não é pela fantasia, não é pela impotência, pela potência, não. Ele diz, Deus nos enviou para libertar quem Ele quiser, da adoração dos escravos para a adoração de Deus. Ou seja, o foco dos Sahaba, desta geração que viveu e trabalhou com Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era apenas um. Nós vamos fazer tudo o que for necessário para que seja fácil as pessoas, com a sua livre vontade, adorar Deus. Não vamos obrigar a ninguém, como houve muita gente que não aceitou. Mas nós, realmente, Deus nos enviou para esse trabalho, para facilitar o caminho para adorar a Deus. Nos enviou para tirar a estreiteza do mundo, ou seja, o aperto do mundo, para a sua vastidão. Ou seja, nós vamos criar condições para as pessoas serem generosas, boas, abertas. E também nos enviou para nós afastarmos a injustiça que as religiões aplicam às pessoas para a justiça do Islão. O Islão é justo, quem quiser aceita, quem não quiser não aceita, os factos estão aqui. Houve muita gente, uma grande maioria das pessoas não aceitou, mas viveu efetivamente em paz. São factos. E foi esta a razão
que esta jihad ofensiva começou. Foi apenas com uma única razão, para que realmente toda esta zona terminasse e houvesse condições para as pessoas, primeiro, viverem em segurança, que não viviam, nem debaixo dos romanos, nem debaixo dos persas, nem debaixo dos visigodos. Número 2, para baixar os impostos, que não havia nesses três grupos, para baixar a insegurança, para baixar a calamidade e para ver aquilo que a gente chama uma liberdade religiosa. Foi isto que aconteceu. Inshallah, para a semana vamos explicar mais em detalhe como é que cada um destes locais foram realmente, no tempo de Abu Bakr, foram assumidos. Inshallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.